Tudo bem? Então hoje teremos mais uma edição da série Carreira Musical em Pauta. Hoje vou ter o grande prazer de conversar com a pianista Gisele Pires Mota, que é professora na Universidade de Brasília. Me deu uma alergia, então vamos esperar aqui a Gisele entrar. A Gisele tem participado aí dos meus cursos, né? Do primeiro curso Aceleração Carreira Musical, numa turma anterior, também agora Marketing para Músicos. E a gente vai conversar hoje sobre o trabalho, sobre a história da Gisele, que é muito legal, muito interessante. Ela é uma pianista assim, que atua em várias áreas, na área da música de câmara, também atua como solista, concertista, atua também na parte, né, de música de câmara, principalmente, e dá aula de todas essas disciplinas na universidade. E, enfim, toca com muitos cantores também. Acho que foi uma roupa que eu coloquei antes, que fazia tempo que eu não colocava, me deu alergia. Mas daqui a pouquinho já vai parar aí. Acho que a Gisele já está chegando. A ideia hoje é ela contar, né, a sua história, que é a proposta dessa série de lives. Olá, Gisele, tudo bem? Olá, André, tudo bom? Tudo bem. Tudo certo Tá com bom? você? Tá tranquilo, tá Oi? me ouvindo bem? Tô ouvindo bem. Que ótimo, eu também te ouço bem. Sempre um problema aí. Ontem fui convidado para uma live da Carol, cantora, Ah, e um probleminha na minha imagem, mas hoje está tudo certo, então maravilha. a Primeiro que gente agora só depende da internet, né? esse horário é muito congestionado, né, e tudo mais. Mas hoje está perfeito. Queria te agradecer muito, né, por ter aceito o convite para participar aqui da live Carreira Musical em Pauta. Como muitas pessoas já sabem, outros talvez vão estar assistindo pela primeira vez. A ideia aqui é o convidado contar a sua história, mais ou menos a partir do momento que começou a estudar música e tudo, até chegar nos dias de hoje. Então aqui eu falo menos, né? E é interessante conhecer aí a tua história, enfim. Então vou deixar mais para você mesmo se apresentar. Ninguém melhor, né? Mais autoridade para isso, tá bom? E eu agradeço também o seu convite, André. A gente se conheceu há pouco tempo, mas é sempre intenso, né? Assim, o contato quando conhece mais do seu trabalho, né? Então, vamos começar pelo começo? Muito Pelo lá começo, não atrás. pelo... Não. Eu comecei a estudar piano criança. Meus pais sempre incentivaram muito. Nós somos 3 irmãs. Então, pôs as 3 filhas para estudar piano. Aquele ideal, né, das filhas tocando piano. E com o tempo, minhas irmãs foram parando e eu continuei. Durante o ensino médio, continuando estudando, né? E se apresentando e tocando. Ah, acabei o ensino médio, aí chega aquele momento, né? De decidir o que vai fazer. Só que até aí também, eu estudei numa escola particular aqui em Brasília, que eu sou de Brasília, né? Uhum. E eu acho que ela teve o lado bom e o lado ruim disso. Qual foi o lado bom? O lado bom foi que eu era praticamente uma das melhores da escola, que é também o ponto negativo, né? Convenhamos. Porque o que acontece? Te impede de crescer, porque você fica meio acomodada. E eu lembro que eu devia ter uns 12, 13 anos, e a minha professora saiu da escola e veio uma professora polonesa. Nossa, eu fiquei super traumatizada, porque nada que eu tocava estava bom para ela. Então, assim, aí eu lembro de falar para minha mãe, não, eu quero parar de tocar piano, é muito difícil, nada que eu faço tá bom. Então, Tudo errado. assim, e que tá tudo errado, imagina, né? Então, assim, o pedal não estava certo, o dedilhado não estava certo, a articulação não estava certa, não estava nada certo, né? Então, assim, esse foi o lado bom de
ter sido acolhida e fomentada, né? Pela opinião dos outros, por estar sempre sendo requisitada ali. E o lado ruim também é esse, né? Por estar numa zona confortável. E eu lembro que lá eu já tive a oportunidade de tocar por coral dessa escola. E na época quem regia era, hoje, nacionalmente conhecido, o maestro Marconi, né, Araújo, que regia esse coral na época, né? E a gente trabalhou um tempo juntos também. Isso aí eu já devia ter talvez uns 15 anos, 16 anos de idade. Chegou na época de decidir, primeiro eu pensei em música, aí depois eu tinha muito medo, André, eu vou te falar. Falei assim, gente, como é que eu vou sobreviver de música? Eu não vou ganhar dinheiro, eu não vou conseguir sobreviver, sabe? Assim, eu ficava com medo disso. E aí eu prestei vestibular para arquitetura, para administração, uma coisa que eu não tenho a mínima vocação, sabe? Uma coisa assim distante. Fiz, mas aquela coisa, né? Eu quero fazer música. Acabou que eu fiz um vestibular escondido do meu pai, porque eu não queria nem que ele soubesse. Vê que coisa, né? Até porque se eu não passasse na prova específica, ninguém ia ficar sabendo. Se eu passasse, eu ia falar, né? Tava resolvido. Olha a ideia de adolescente, né? Aí pedi para minha mãe o dinheiro, paguei, aí fui. E aí eu acabei passando na prova. Eu já estava no nível do que seria o técnico, né? Eu já tinha terminado o técnico nessa escola particular. Mas você vê como o mercado de trabalho também do pianista é engraçado que ele, e acho que do músico em geral, ele não tem uma barreira, né? Você terminou uma coisa e agora vai procurar emprego. Porque eu lembro com 17 anos, eu dando aula de piano como estágio nessa escola. 17 anos dando aula de piano. E eu penso assim, nossa, eu não sabia nada, né? Assim, de educação, de didática, de repertório. Mas tinha gente que sabia menos que eu, né? Então eu ainda estava... Claro, eu já tocava. Já tocava, né, estudos e sonatas, né? E tudo isso já era praticamente um profissional, né? Aí eu entrei na universidade. Quando eu entrei na universidade, foi um choque. Por quê? Porque todo mundo tocava muito mais, né? Então eu falei assim, nossa, outra realidade. E aí eu falei, nossa, mas gente, eu não sei tocar ainda direito, eu preciso de aula, porque eu entrei na época para licenciatura. E a licenciatura, na época, aqui na UNB, não tinha aula de piano para quem era de licenciatura, só aulas coletivas. E nessa aula de piano suplementar que fala, a professora falou assim, não, você tem que ter aula com a Elza, que era a professora do bacharelado, né? Aí ela marcou uma data para eu tocar para ela e para ver se ela me aceitava como aluna. Aí eu toquei, ela aceitou. Mas, assim, para mim, eu estava numa distância tremenda dos outros alunos. Então, hoje eu vejo como esses desconfortos geraram um impulso para frente. Porque eu sabia que eu tinha facilidade, alguma facilidade, né? E gostava daquilo, tinha algum talento, tudo isso, mas a não conformidade com aquilo, falar, não, eu tenho que estudar mais, eu tenho que aprender mais, eu tenho que tocar melhor. Acabei a graduação, durante a graduação, junto com as aulas de piano, que aí eu fiz todos os níveis de piano do bacharelado, mas com o curso na licenciatura. Aí eu comecei a tocar mais com os colegas, para o canto coral, e depois para um coro aqui em Brasília, que é muito grande, o coro sinfônico, e que aí eu conheci todo o repertório de coro com orquestra, né? Requiem de Brahms, de Fauré, de Bruckner, os Messias, Criação, tudo isso Grandes eu tocava obras, né? nos ensaios. Grandes obras de coral. Então, assim, era o que a gente
tocava, o que eu tocava nos ensaios, tocava para os solistas ensaiarem, né? E na época, olha como, assim, né? Eu acho tão difícil para o jovem escolher uma profissão. Eu vejo gente muito Muito. certa, né? Mas eu ainda ficava assim. Aí eu achei que eu ia ser regente. Olha só. Falei, eu vou ser regente. Eu comecei a reger alguns coros de empresa. Legal. E aí aprendia tudo e fazia as vocalizes, escolhia o repertório e regia. Aqui em Brasília tem um coro muito tradicional, que é o da Serenata de Natal. Um abraço aí, Flávio. Tô vendo que entrou aqui. Flávio, abração aí. Nosso colega Flávio. A Serenata de Ei, Natal é um coro de amadores patrocinados pela UNB que saem cantando na semana de Natal pelas quadras da cidade, pela cidade. olha só, Então, assim, legal. É. 9 horas da noite, 11 horas, tinha toda uma tabela que a gente ia passando pela cidade cantando músicas de Natal. E eu era regente, eu não era pianista, eu era regente, né? Menos mal que tocar Aí, piano passando pela cidade é mais difícil, né? pois é, não tinha condições. Era o Maria, diapasão, pegava, dava as vozes e entrava, né? Todo mundo ali, né? Não sim. tinha essa história de teclado. Hoje em dia tem celular, né? Na época era o diapasão que a gente batia, né? Aham. Eu sou dessa época, né? E aí, então, fiz a graduação, me formei, terminei, e assim, eu ainda quero tocar melhor. Eu ficava assim, entre essa coisa assim, regente, lidar com cantores, né? Era sempre com vozes. Ou pianista. Eu sabia assim que naquela época eu não queria ser uma solista. Eu queria tocar com as pessoas. E Aham. tocar com os Junto com os outros. instrumentos, junto com os outros. E Legal, é principalmente a interessante. voz. Eu tinha isso, quer dizer, eu tinha, sei lá, uns Aham. 20 anos, e eu pensava nisso, eu queria. Eu achava legal. Parecia que tinha uma voz que eu nunca ia conseguir falar, que era aquela outra voz daquele outro instrumento, né? Com aquele outro timbre. Aí eu fui fazer uma especialização depois de formada. Nessa época, eu passei num concurso para professora da Escola de Música de Brasília, que é outra escola que bem famosa, tem curso de verão. Eu nunca tinha estudado na escola de música, eu não conhecia a escola de música, eu não sabia como é que era direito. E fui para lá, assumi como professora de piano. Piano. Aham. De piano. Aluno atrás de aluno dando aula de piano. Mas eu sentia muita falta de tocar, porque às vezes a gente acaba dando aula e não toca. Porque o aluno é que toca, você não toca, né? Sim. Por ter, na verdade, o que sempre foi me levando para essa área foi a leitura à primeira vista, que não é muito desenvolvida geralmente em piano, às vezes os professores não dão muita atenção a isso, e eu tinha uma certa facilidade. Eu pegava a partitura e começava a ler e tocava. E aí eu fui sendo puxada para a área que chamava de acompanhamento, de correpetição, que era Com tocar repetição. música de câmara com os alunos da escola e para as aulas de canto, coral, o que fosse, né? Eu fiquei, André, nessa escola por 15 anos. E eu vou te falar, ela foi uma escola para mim também. Porque o Uhum. pianista que quer tocar com outras pessoas, ele aprende muito com os outros, com os professores de instrumento, né? Uhum. Então, assim, tocava para sax, você descobria como é que funcionava sax. Tocava com harpa, toquei com harpa, concerto de harpa. Tocar com violino, né? Que tem muito, flautista, que tem quilômetros de flautista, né? E cantores, principalmente, né? Que onde tem um pianista, tem um cantor ali querendo que ele toque alguma área, alguma coisa para alguma canção. E então, tem algo assim nessa emissão dos outros instrumentos que eu acho muito interessante.
E eu lembro, mesmo na faculdade, com uns 20 anos, eu tocava sonata de Beethoven e comentava com a minha professora, nossa, isso aqui parece, já pensou, parece um violoncelo, isso aqui parece um violino. Então, assim, eram coisas intuitivas, que hoje eu sei o porquê, né? Hoje eu posso falar, Legal. não, Beethoven tem uma escrita de quarteto de cordas, realmente, né? Aham. Então, hoje eu vejo isso, mas na época eu só assim, né? Ia chutando que me remetia de ouvido. Percebi, né? Sentia. Aham. Percebia, sentia, exatamente. E enquanto eu estava nessa escola, assim, logo no começo, que eu entrei lá em 2000, eu não pensava em fazer mestrado, eu não pensava em fazer doutorado, eu não pensava em fazer mais nada disso, não. Até que eu fiquei sabendo que tinha um mestrado em que se tocava muito em Goiânia. Não sei se você sabe a diferença de Goiânia para Brasília, mas são umas 2 horas de carro. Sim. Aham. É próximo. Uhum. É próximo. Sim. Mas, Não tão. assim, não tão, Sim. né? Não tão assim, Não né? é um bairro, é uma viagenzinha. Uhum. É uma viagem, é uma viagem. E dependendo da aula, a gente tinha que dormir de um dia para o outro, porque a outra aula tinha aula à tarde e outra de manhã. Era na quinta à tarde e outra de manhã. Então, novamente, assim, essa minha vontade de tocar melhor, né? Achava, não, eu quero tocar mais, eu vou aprender mais. E de quebra ganha um diploma, né? Quer melhor, né? Claro. Acordo do que isso. Aí eu fui ter aula lá e foi a minha orientadora, a Lúcia Barrenecher, que foi, assim, fantástica. Porque eu falo, assim, que eu sempre eu aprendi muito com as professoras que eu tive. Como fazer e como não fazer. Então, hoje eu vejo como é importante um professor confiar no seu aluno. E dar essa tranquilidade para o aluno. A Lúcia confiava que eu podia tocar qualquer coisa. E aquilo eu não estava nem acostumada em ter alguém assim, acreditando Essa tanto. liberdade toda. Aham. Imagina. E eu assim ainda não, mas eu já tinha tocado, eu tinha feito especialização, eu tinha tocado sonata de Brahms, estudo de Chopin, já tinha feito um repertório avançado. Mas sempre fica aquela dúvida, né? Você fica se duvidando de alguma coisa. Aí eu falei assim, eu gosto tanto do concerto de Prokofiev, concerto 3 de Prokofiev, né? Para piano e orquestra. Aí ela falou assim, toca! Aí eu falei, não, nossa, é muito difícil, eu não vou conseguir fazer isso. Aí ela, que isso? Lá nos Estados Unidos tinha uma japonesa lá que conseguiu, por que você não vai conseguir? Então, assim, durante o mestrado, aí eu me entreguei para um repertório solo. Por quê? Porque na escola de música eu já tocava muita música de câmara. Eu falei, eu tenho que me forçar a fazer algo que saia um pouquinho da minha zona de conforto. E eu Aproveitar aquele amei fazer momento ali aquilo. para buscar esse outro lado também, né? Tava mais. Exatamente. Porque aproveitar a Uhum. oportunidade, né? Tem que aproveitar a Uhum. oportunidade. Aí eu fiz um recital com concerto, com estudo tablô de Rachmaninoff, prelúdio, Bartók. Foi um repertório do século XX, que eu amei fazer aquilo, né? E aí surgiu uma oportunidade para o meu esposo ir para os Estados Unidos. Ele é professor aqui da UNB também. Aí ele falou assim, vamos... Eu falei assim, mas eu só vou se eu for fazer alguma coisa lá, de estudo, né? E eu só vou estudar se for alguma coisa na área de acompanhamento, de música de câmara. Que não tem aqui no Brasil, não tem essa formação. A gente aprende na escola de música, eu como professora, como pianista ali, a gente aprende no fazer o dia todo. Que instrumento, como é que você toca com a viola, que é um instrumento difícil de equilibrar, né? Você que toca viola Sim. também. Para o O piano é registro, difícil. os harmônicos. O Aham. registro da viola, você vai tocar um Schumann É. lá com a viola, você tá cobrindo a Some a viola. viola, some a viola. Não é um problema isso? É um E problema. aí, e aí você vai tocar com a flauta. A flauta
Não, aqui, aí o professor de flauta, né? Aqui você tem que fazer bem, porque tá muito grave para flauta, não dá para ouvir a flauta, aí tem que segurar aqui. Aí você vai tocar com contrabaixo é outra coisa. Aí você vai tocar com tenor é outra coisa. Eu falava assim, gente, mas não é possível que a gente tem que aprender assim, né? No erro e no acerto, no erro e no acerto, né? E por Sem isso que eu nenhuma falo dos orientação, né? professores. Pois é, sem orientação. Porque por Uhum. ter a leitura, você vai. Sim. Mas sempre está ajustando. Eu falo para meus alunos, nossa, se eu tivesse a aula, que eu dou aula de prática de acompanhamento aqui na UNB, né? Falo, se eu tivesse essa aula, quando eu tinha a idade de vocês, eu ia estar super feliz da vida. Eu levei 20 anos a mais do que Com vocês para certeza. descobrir isso daqui, né? Sofrendo, né, para aprender. Sofrendo. Tem coisa que eu falo assim, É. olha, dica de US$ 1 milhão agora, porque é coisa que eu fui só aprender, já estava mais velha, né? Uhum. Ok. Aí, então, eu vi os programas das universidades nos Estados Unidos que tinham nessa área. Eu falei, não, se eu for para lá, vai Uhum. ter que ser essa área. E vi a Florida State University, que tem um programa muito bom na área de música de câmara e piano colaborador, né? Colaborativo. Ó, Marildo, um abraço para o nosso colega Marildo, chegou na área aí. Ai, não tô vendo aqui. Ciro, Magnani, Aida, Kelly, Cris. Olha quanta gente legal aqui, gente. Boa noite. Amarildo, Beth Cantora. Então, olha só o que aconteceu. No meio do mestrado, eu empolgadíssima com esse repertório, assim, maravilhoso, que eu estava adorando, de solista. Aí, eu lembro bem da Lúcia falar assim, olha, mas se você quer fazer essa a application, né, para essa universidade nos Estados Unidos, você tem que mudar todo esse repertório agora. Ai, aquela dor no coração, né? O desapego, né? Você tá ali amando aquele repertório. Mas são Está as ficando bom, né? decisões. Sim, sim. Poxa! Aí, são as decisões que a gente tem que fazer, não tem jeito. Aí eu É. mudei todo o meu repertório, comecei a gravar uma sonata para cello de Beethoven, a sonata de Brahms, de clarineta, que a viola também toca, Me toca, em mi bemol. Preparei várias áreas, canções e mandei a gravação, né? E acabou que eu fui aceita e me deram uma bolsa para fazer o doutorado, ótimo. 4 anos. Sim, foi ótimo, Uhum. né? E como professora daqui também eu fui afastada. Nessa história, eu nem vou entrar muito em detalhe, porque eu acho que só quem morou fora tem noção da mudança que é na vida morar fora. Não é simplesmente, ai, que bom, agora eu estou estudando numa escola boa, com pessoas maravilhosas, porque tem o dia a dia. Então, realmente, assim, não é fácil. Eu acho que é importante, as pessoas têm que buscar isso, mas tem que ter uma cabeça boa também, viu? Porque ficar longe de tudo, de todo mundo, começar num lugar em que você, às vezes, né, você já não aguenta mais não falar sua língua, né? Você quer falar com alguém, é sempre, né, outra língua. Você não consegue, você nunca vai conseguir, assim, tão naturalidade em pouco tempo, né? Porque a gente acha que é muito tempo, mas 4 anos não são nada, né, para um nativo. Já E tinha lá, filhos, André, Gisele? não, Não tinha filhos? não, Sim. porque Uhum. é o que eu falo, olha, Sim. façam tudo que você quiser antes de ter filho, porque depois Então, o tempo já não é tão assim disponível, né? Então, eu com não tinha certeza. filhos ainda, só eu e meu marido, e tanto que, como eu disse, meu esposo é professor aqui na UNB, então ele vinha para o Brasil, dava aula, fazia o semestre, e ele ficava indo e voltando, porque não tinha como ficar lá, né? Obviamente, ele trabalhava aqui. E lá eu tive realmente assim, a oportunidade de ver tudo aquilo que eu gostaria de ter aprendido, alguém sistematizando. Então, Sistematizando. Mas já tinha muita coisa da prática, né? Quer dizer, uma coisa que você já muita coisa da sabia, quer dizer, já prática. tinha contato, já gostava, né? Já
É interessante isso, bem legal. Aí foi estudar, mas já tinha essa experiência e queria aquilo mesmo, Sim, né? sim, e é interessante porque nos Estados Unidos eles têm muito costume de terminar a graduação, emendar com mestrado e emendar com doutorado. Então, os alunos, mesmo doutores, eles não têm muita experiência de Sim. trabalho, né? Então, o que Aham. eles aprendem é aquilo que está ali sendo oferecido. E eu fui com uns 30 anos, 30 e poucos, 30 anos. Então, eu já tinha algum conhecimento desse fazer, que é o lado bom, mas também é o lado ruim. Por quê? Porque já tem algumas questões pré-concebidas, já tem alguns vícios técnicos. Sim. é, Aham. Então, assim, adaptar a cultura ao. E a minha professora ela teve que reprogramar algumas questões técnicas também, que foi muito difícil, porque é como reaprender a andar, né? Para quem toca assim. Então, assim, é frustrante você tentar fazer, não conseguir, e a professora fala para repetir, quer dizer, os alunos parece que acham que a gente não sabe o que é isso, né? De ter que repetir, se frustrar e tentar diferente. E era uma técnica que eu nunca tinha feito e que até hoje, né, eu tenho mais ainda solidificado, que é uma técnica mais global, de usar mais o corpo realmente, né? Não só o dedo, né? Aquele treinamento muito do século XIX, muito dedinho, 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 né? Então, foi difícil, mas lá eu pude ver coisas que eu queria ver. Então, eu tive técnicas de ensaio de música de câmara, técnicas de ensaio de canção de câmara, de ópera, técnicas de coach, cantores, aulas de Para cantor. dicção lírica. Então, aula de dicção de italiano, de alemão, de francês, do canto lírico, o repertório desses de canto, o repertório de piano com cordas. Outra disciplina era o repertório de piano com flauta, com sopros, né? Cravo, tive que estudar baixo cifrado, música contemporânea. Então, foi assim, eu tive o privilégio de ter aguentado ficar, né, distante de tudo, numa luta, porque, de novo, é só quem sabe o que é um papel em branco na sua frente e você falar assim, agora tem que sair um trabalho todo em inglês. Porque vai ter que entregar para essa matéria um trabalho todo em inglês, do começo ao fim vai ter que sair, né? Então, é desafio todo dia, todo dia. Então, chega um ponto que você já se cansa, tipo assim, eu queria comprar só um biscoito, e tem uma prateleira com tanto biscoito, com tanto nome, com tanta coisa que você fala assim, quero, sabe, uma vida mais simples do que muita coisa. Até isso cansa, né? Até é estressante Até comprar uma isso bolacha. cansa. Você chega, sei lá, na sessão de limpeza, você olha aquilo, você fala, meu pai do céu, para que serve isso tudo? Você, sabe, me dá dois, eu pego um e depois eu pego o outro, acabou, sabe? Uhum. Então, é um desafio. Então, são várias frustraçõezinhas diárias, são Claro. vários Uhum. desafios diários, e de sempre tá dando o seu melhor, porque cada hora que você entrava, a minha bolsa lá era de tocar com outros alunos. Então, assim, recital Sim. final de violino, de mestrado em violino. Então, eu tenho a responsabilidade de tocar com aquele aluno. Recital final de canto de doutorado, recital final de doutorado em trombone, recital final de doutorado em clarineta. Então, tudo isso estava ali comigo. Eu estava responsável por tocar naqueles recitais, nas aulas de instrumento, naqueles recitais, nas masterclass que aquele aluno ia tocar. Então, eu tinha que estar ali à disposição. É Além, bastante trabalho. lógico, Uhum. das disciplinas que vinham e que você tinha Aham. que estudar, que você tinha que fazer trabalho, tudo isso, né? Então, assim, foi uma época bem puxada mesmo, bem recompensadora.
E que eu voltei, assim, sabe, com gás todo. Você volta de doutorado achando assim, né? A rainha da cocada, né? Eu sei tudo, vai dar tudo certo. E Deixa eu te fazer aí, uma na verdade, pergunta, Gisele, deixa eu só te fazer uma pergunta que depois a gente vai avançando. Eu achei, primeiro, eu ri por causa do comentário do Amarildo, ele disse que eu tenho uma bola de cristal, que eu acerto a roupa. Outro dia ele estava de azul, eu estava de azul. Hoje você está de preto, eu estou de preto também, né? Foi o que ele falou. Ele está enxergando muito bem. é meio azulzinho Enfim, também, mas vai de meio preto. azulzinho, meio azulzinho, meio esper- mas eu achei muito interessante esse curso, né? Eu nem sabia que existia isso, né? Aqui no Brasil a gente não tem, né? Esse formato de Não curso tem, assim, não tem, né? Que é essa não tem, não especialização tem. de música também diferentes, com famílias diferentes de instrumentos, cantores, música antiga, cravo. Eu vejo que as pessoas fazem aqui muito, como eu muitos anos toquei em orquestra e atuo até hoje, a gente vê, fulano ali é aquele que a gente identifica um pouco que ele começou a ter experiência naquela área, mas não uma formação mesmo específica para aquilo, né? Para mim é Sim, e novidade. aí Nem você já sabia. sabe. Aham. E aí você já sabe quem é que geralmente toca aquele repertório, não é assim? Ah, fulano Sim, tocou essa sonata de Beethoven. Fala com ele que ele já tocou, aquele pianista. Então, ficam exato. assim meio uns nichos, né? Ah, aquele lá Aham. já tocou todo o repertório de clarineta. Fala com ele. Ah, aquele lá já tocou todo o repertório de trompete. Acompanha os, Fala com ele. acompanha os alunos do professor tal, então ele meio que se especializando Exato. assim. Uhum. Exato. E tem diferença entre eles, André. É uma coisa assim. Imagina. Porque o repertório de um pianista colaborador, camerista. Camerista, eu queria até fazer uma distinção aí. Porque o músico pianista camerista, que só toca realmente música de câmara e que tem um grupo de música de câmara, ele não é tão exigido no sentido de preparar rápido o repertório e de flexibilidade de tocar com muitas pessoas. Porque ele tem o grupo Sim, dele que escolheu geralmente, né? Então, o que, que sim, acontece quando é um pianista colaborador é o que você vê, por exemplo, nos festivais. Tem um pianista que está ali para acompanhar todo mundo, nas escolas, né? É que você tem que preparar muito repertório em pouco tempo rápido. e Uhum. rápido. Rápido e ir para o palco. Sim. Eu lembro, assim, de épocas em que se você me perguntasse que eu toquei há meia hora atrás, eu já nem lembrava. Porque você Aham. usa, E às assim, vezes até ou entra adaptar pelo alguma olho, coisa, né? Se nossa, tem você pouco nem tempo, lembra. adapta lá do jeito que der e toca, né? Sim, você adapta, resolve, porque ali você Aham. está resolvendo problemas e tomando decisão em tempo real o tempo todo, né? Sim, E com o tempo você vai aprendendo o que um cantor precisa mais, o que o coral precisa mais, como, né, lidar com o piano. sim. Uhum. É, então é algo que aprende na prática, mas que com uma formação anterior evita muito erro, acerto, né? Que você fica ali batendo a cabeça, tendo de um jeito, Tentativa e tendo de erro, né? outro. Essa tentativa e Sim, erro, eu acho, é a falta de método, né? Quando eu gosto também de exato. fazer palestras e tal, eu falo muito isso. Eu trago um método que ajuda a pessoa a se organizar para decidir coisas da carreira. Então a gente fica muito tenta, acerta, erra, dá muito mais trabalho esse método, né? Que é o não método, a tentativa e o erro, né? E geralmente a gente faz isso por quê? Porque tem uma leitura e tem realmente, eu estou vendo o Amarildo falando, de uma sensibilidade, é algo assim, às vezes eu estou tocando com um cantor, parece que você sente na sua garganta o esforço, você sente no seu Sim. rosto a ressonância que o cantor está fazendo. É uma conexão. É, o Ciro está comentando, né? Realmente chega na faculdade muito fraco de leitura, Ciro, isso é verdade mesmo, viu? Porque, e hoje eu, estando como professora da universidade, eu vejo que é uma deficiência e que a gente tem que sempre estimular isso muito nos alunos e colocá-lo nessas situações. Mas aí eu voltei, então, do doutorado,
Aí já voltei grávida. Aí foi quando entrou a criança na história, né? Sim. Ah, Aham. aí eu voltei também como coordenadora dessa área lá na escola de música. Ah, e tocando. Eu falo que a escola foi uma escola também, né? Porque lá que tinha muitos corais e tinha montagem de ópera, então eu toquei Dom Pasquale, Cavalleria Rusticana, Dido e Enéas, depois mais para frente, depois nos Estados Unidos também, aí eu toquei Mikado, Don Giovanni, e aí você vai entrando nessa área também, né? Aham. Quando eu voltei, aí eu já me sentia um pouco presa aos próprios regras da instituição, e eu não sentia que eu não tinha autonomia para fazer o que eu queria. Então, se eu precisava ir para um congresso, por exemplo, apresentar algum trabalho que eu tinha feito, alguma pesquisa que eu tinha feito, eu não tinha esses dias disponíveis. Se eu quisesse sair para tocar, aí tinha que fazer toda uma negociação, sabe? Então, assim, era muito difícil. Complicado. E Uhum. complicado. E mesmo assim, nessa época, eu ainda fiz vários recitais, eu apresentei o Dirteliba, que a gente saiu, eu e o André Vidal, que depois a gente veio a gravar até um CD com as canções de Nepomuceno, mas nessa época a gente fazia o Dirteliba e indo e cantamos em algumas cidades. Então, assim, mas era tudo muito complicado, sabe? Para sair, para ai, eu não sei, para mim aquilo me sufocava. Eu sentia que eu não tinha espaço, eu não tinha para onde ir, sabe? Assim. ah, ah, então, aí depois veio uma outra gravidez, aí veio a segunda filha, que foi uma filha, e ainda como coordenadora, tentando tocar, tentando fazer tudo e ainda coordenar. E em 2014, meu marido foi fazer um pós-doc e eu saí de licença, porque foi uma época também muito difícil na escola, que estava com uma direção assim muito complicada, e muitos professores estavam adoecendo realmente psicologicamente, né? Era um ambiente de trabalho que já não estava saudável. E aquilo estava me afetando muito também. Então, meu marido saiu para pós-doc, eu falei, eu vou pedir uma licença sem vencimento para acompanhar a cônjuge, porque eu não dá mais. Pedi essa licença, e quando eu voltei dessa licença, André, eu não tinha mais o meu posto na escola de música. Olha só. Simplesmente falaram, você é da Secretaria de Educação do Estado, então você é professora da Secretaria de Educação, não é de uma escola em especial. Eu falei, não, mas eu sou pianista, eu dou aula de piano, e a única escola que dá aula de piano na Secretaria de Educação é a escola de música. É a escola de Não, música. mas Aham. a rede, né, a rede escolar precisa de bons professores também. Você vai para outra escola, para a sala de aula que seria assim, de aula de musicalização. Para a gente que é músico, fala assim, nossa, mas é uma área, outra área, totalmente diferente, Claro, é musicalização infantil, outra imagina, profissão, né? É, outra lógico, com certeza. profissão. É, E é. eu, olha, assim, sendo bem sincera, eu amo os meus filhos, né, tudo isso, mas criança Claro, não é muito a minha área, sabe? claro, claro. Não, e com certeza, a Não, prática, a formação toda não foi para isso, né? não foi para isso, foi para Claro, preparar pessoas e já num nível mais avançado um pouquinho, né? Ou sim. pelo Profissional, menos né? adolescentes, né? Era Sim, outro enfoque, né? sim. E aí, então, André, eu acho que aí chegou o ponto de decisão da minha vida profissional, que foi o quê? Eu tinha 15 anos num serviço público concursada, com toda a estabilidade que alguém que dá valor a isso, né, poderia querer, mas eu estava totalmente infeliz profissionalmente. E sem conseguir exercer
tudo aquilo que eu tinha adquirido, me preparado, que eu tive o privilégio de ter. Então, era muito Sim, frustrante. com E aí, certeza. então, assim, numa reunião familiar ali, e nisso eu aconselho até assim, que as pessoas escolham bem os seus parceiros de vida também, né? Porque isso define a sua vida em muitos processos. Eu tenho, assim, a sorte de ter um super marido que me apoia em tudo. Então, isso faz uma grande diferença e faz mesmo, né? Então, Com ele falou assim, certeza. olha, se você adoece, a família inteira adoece, né? Não adianta. Claro. Então, É, vamos partir. Eu sabia que provavelmente ia sair um concurso para a área de piano na Universidade de Brasília. E aí chegou aquela hora que você está ali na roleta, você vai apostar tudo, all-in, né? Que eles falam, joga assim, aqueles filmes, né? Que você joga todas as fichas, bota para frente e vamos ver o que vai. E eu também consegui um contrato de professora substituta, mesmo na UNB. Eu falei, então eu tenho um leve período de 1 ano, com um salário menor do que eu tinha, era bem menor do que eu tinha na escola de música, mas que vai me dar, se eu volto para a escola de música agora, são 40 horas em sala de aula. Eu não tenho a mínima condição de sair de lá depois, acabou. porque eu não tenho tempo. Sim, Acabou. aí tá bem. É Vai uma se certeza que eu aposentar lá. estou ali. Sim. E olha, é engraçado você falar isso. Você acredita Ah, que quando eu entrei lá, mesmo vendo assim a riqueza que é aquela escola, eu não me via aposentando ali. Não me via. interessante. Uhum. Para mim, eu falava assim, eu não vou aposentar aqui. Eu não sabia assim o que ia acontecer, mas eu não sentia que era ali que eu ia aposentar. Hoje eu acho que não vai aposentar em lugar nenhum, né, com essa reforma. Mas vamos tentar. E aí, então, eu apostei. Parcialmente. Falei, Né? Aham. Aí eu apostei, eu falei, tem esse 1 ano, que eu não preciso trabalhar 40 horas. Eu tenho, na época eu tinha o quê? Um filho com 5 e outra com 3. Aí veio marido, família, todo mundo para ajudar também, né? E eu estudei. E foi engraçado, André, porque essas coisas, elas não acontecem à toa e não acontecem em planejamento. Então, eu me identifico muito com o que você fala. Porque nessa época, eu realmente, eu tinha na minha parede todo ano, mês por mês. Cada mês eu tinha, cada dia eu tinha exatamente, depois que saiu o edital, o tópico da prova que ia cair. Eu via, Bom. sabe o que eu via? Eu É. assistia vídeo no YouTube sobre estudar para concurso. Concurso de Legal. juiz, esses concursos aqui em Sim. Brasília, que tem muito, né? De Aham. ministério, de tribunal, dessas Fiscal. coisas. Mas Aham. o que eu queria? Eu queria O as DIF. técnicas de É. estudo. Sim. Eu queria as técnicas de estudo. Como o cérebro aprende e rápido, porque eu precisava, assim, muito conteúdo em pouco tempo. E, ao mesmo tempo, preparando um recital solo. Então, foi um super desafio. E eu lembro de fazer todo o esquema. E aí eu via que uma das dicas era que o cérebro aprende melhor se você estuda hoje, amanhã não estuda, ou estuda depois de amanhã ou no outro dia, que você reforça melhor o que você aprendeu. É Então eu tinha repetição todo espaçada, né? Aham. Então, é repete, dá um escalado, tempo, repete. sabe? Aham. Então eu tinha todo o meu cronograma para exatamente isso. O Ótimo. tópico 1 era tal Aham. dia, no outro dia era o tópico 2, depois era o 3, depois eu voltava para o 1, depois eu colocava o 4. Olha, foi uma Muito maquinaria bom. para fazer meu tempo valer até o último Claro. momento. E nisso, preparando o quê? Um recital solo. O que aconteceu? Eu me preparei porque fazia algum tempo que eu não tocava repertório solo.
por mais que a formação toda do pianista seja repertório solo, já tinha algum tempo que eu estava muito envolvida em música de câmara, em tocar com grupos, né? E nisso, aí eu me preparei com uma professora russa, que essa professora também foi fenomenal. Por quê? Porque a imersão que ela tinha na música e no tocar era tão envolvente que eu ressignifiquei muitas coisas de tocar. Foi incrível, assim, de estar na música. Se você está realmente conectada com a música, não tem espaço para vir vozinha. Ai, aquele pedaço foi errado. Ai, aquele pedaço podia ser menor. Ai, aquele pedaço... Não é assim? Que fica aquela voz te sabotando. Isso é um pouco o flow que a gente fala, né? Que eu gosto de comentar. Quando a gente está totalmente focado, envolvido com aquilo, não tem espaço para nada. O mundo desaparece, né? A pessoa fica... Exatamente. Então, eu aprendi com ela como, na verdade, está 100% focado na música. Na música. Aham. Então, se Muito você bom. tem que se preocupar, se preocupe com esse timbre que eu quero ter aqui. E cada nota é procurar aquele timbre naquela intensidade. Então, assim, a sua preocupação são sempre com elementos musicais. E vão gerar mais envolvimento ainda, mais foco ainda, né? Uhum. E não dispersar para outra coisa. Não dispersar. Então, eu estava nesse foco total, total. E é uma coisa que hoje eu vejo no mesmo auditório que eu fiz a prova, porque se eu não passasse nesse concurso, eu estava concorrendo ali com doutores em piano também, né? Não era assim, não é igual medicina que são 100 por vaga, mas são 10 doutores em piano. Então, assim, é muito especializado, né? Com certeza. Eu mentalizava, eu acho que isso também é uma coisa assim que eu até já falo para os meus alunos também. Eu vi o Andrei aqui, não sei se ele está aqui ainda. Visualizar. Eu acho que isso tem assim, te ajuda muito no foco. Então, eu me visualizava entrando no auditório, concentrada, fazendo uma ótima apresentação, saindo satisfeita. Então, e isso eu aprendi também, sabe com quem? Que parece que não tem nada a ver com jogador de futebol. Agora você vai rir. Não, claro, jogador de futebol. É a questão da performance, né, do momento, de a pessoa se preparar psicologicamente. É muito importante isso. Eu gosto muito de trabalhar isso. De imaginar aquela situação, de se acostumar com aquilo, buscar o sentimento, né, o sentimento bom daquele momento. É uma preparação muito boa. Então, eu lembro que uma vez, vendo um programa de futebol, não que eu me interesse assim, por futebol, né, mas estava passando. E aí dizia que o treinamento para artilheiro, viu, Amarildo, você que gosta de esporte, para artilheiro era visualizar a bola pegando fogo e passando direto pelo gol. Olha só. Então, assim, legal. que quando ele chutasse, ia ser uma bola de fogo. Não tem como pegar essa bola, entendeu? Então, assim, eu visualizava... Ninguém segura. Ninguém segura. Então, eu acho que é muito importante essa parte também do preparo, porque estar no palco é uma exposição grande. Não é... Olha, o Azaf falou que assistiu o recital. Esse antes da prova ainda não foi tão bom. Na prova, viu, Azaf? Na prova... Foi assim, eu estava tão focada, até a banca, depois do processo todo, né, veio falar assim, olha, eu até esqueci que era a prova, porque para mim eu estava num recital realmente, né? Então, assim, porque eu estava em flow, é aquela história, eu estava em flow, totalmente focada, e aquilo era prazeroso, não sentia como uma prova, eu estava fazendo música. E aquilo é maravilhoso, né? Quando a gente entra nesse estado, fazendo música, é transcendente, né? Então, essa preparação, um pequeno comentário que eu acho importante a gente perceber isso. Eu atendo, às vezes, pessoas até de outras áreas, por exemplo, vão fazer uma prova.
o exame da ordem dos advogados. Tem muita gente que sabe o conteúdo e não tem um bom desempenho. Na música, isso é muito frequente, né? A pessoa que toca bem e perde muito na hora do concerto, de uma prova, de um recital. Uma dica aí que eu acho que é importante, em cima disso que você trouxe, para o pessoal que vai nos ouvir, uns que estão agora, outros vão ouvir depois, essa situação mesmo da gente se preparar para a situação. Não é só tocar Exato. bem, é se preparar psicologicamente para a situação. Uma prova, ela precisa isso, para que a pessoa fique confortável naquele momento. E vale muito essa imaginação, não precisa necessariamente fazer 10 provas. Se fizer, ótimo, mas não precisa. Mas essa mentalização, ela tem um poder tão forte quanto, na verdade. Né? Mas também, se você vai fazer 10 provas e em todas elas você está desequilibrado, desestruturado, aquilo só reforça essa negatividade. Então, realmente, não é a quantidade, é a qualidade do seu preparo. Preparo. Desse preparo e imaginar realmente. Eu lembro, olha, assim, coisas que eu acho que as pessoas têm que pensar o que pode dar errado e anular aquilo da lista, entendeu? Vou tirar tudo que pode dar errado. Eu vou prever qualquer coisa, já ter uma solução para aquilo, porque o que está em jogo é eu estar bem para desempenhar bem. Porque essa é a questão do performance, né? É aquele momento ali, né? Então eu lembro assim de... A gente vê até, eu acho que esse é um ponto bem interessante da gente explorar mais. Às vezes, por exemplo, no esporte, né? Um time brasileiro, por exemplo, seja lá de qualquer coisa, às vezes tem uma técnica incrível, mas acontece alguma coisa que fica abalado psicologicamente e o outro mantém lá, sei lá, de uma cultura até diferente, né? Sei lá, um japonês, por exemplo. Mantém a concentração ali e às vezes aquele que tem um nível mais alto não consegue ter esse desempenho, até por se deixar abalar por algo que vai errado, então, que acontece errado. Então isso eu acho bem importante que você falou. A pessoa se preparar e saber que não vai dar tudo certo também. Ou, talvez, se der, continua igual, né? Faz parte, né? É um condicionamento psicológico mesmo, não tem nada a ver com a qualidade técnica, é puramente psicológico. Né? É mental, é mental. Então, assim, realmente assim, o seu sucesso está na sua cabeça. Se preparar para aquilo, eu lembro muito bem, assim, sei lá, um pedacinho do cabelo tá soltando um pouco, e antes de tocar, eu falei, eu vou colocar um grampinho aqui, porque esse negócio não vai me desconcentrar, entendeu? Então, assim, tinha a mínima possibilidade disso acontecer? Tinha, então eu vou resolver. Já elimina. E eu falo isso para os meus alunos, já elimina. Chegue antes, treine, descer escada, subir escada, andar no palco. Ele tem que sentir aquela situação. Não pode encarar aquilo, eu acho, né, como algo assim, normal. Porque a gente se expor e fazer música não faz parte da vida cotidiana, entendeu? Não é sair, dirigir, fazer compra. Não é isso. É outro estado mental que a gente tem que ter. Então, eu acho que tem que ter uma preparação, sim. Não é... Preparação específica para aquela situação, né? Específica para aquela situação. Então, o que eu desenvolvi e aprendi foi como lidar com o que pode me perturbar mentalmente, de situação, e me concentrar para que eu esteja 100% ali naquele momento presente, né? Porque o difícil é estar presente naquele momento, né? Que é o preparo que a gente tem que fazer, se for tocar, tudo isso, para não ser você. Naquele momento é como se você sumisse da cena. E a música é uma coisa só, né? Você e a música. Então, é um estado de flow, né? Que podem dar outros nomes, mas é muito específico. E eu acho que a gente é privilegiado de poder passar por isso, né? Então, acho que a gente tem que se preparar bem, realmente, né? Junto com tudo isso, aí no final, né? Ou era estar desempregado, ou era passar no concurso, tinha uma vaga, e
E eu passei em primeiro lugar, né? Então, assim, para mim foi um ponto de Maravilha. virada, realmente. Claro. Uhum. Porque agora eu sinto que eu tenho autonomia, eu posso, se eu quero participar de um congresso, eu tenho incentivo para ir para esse congresso. Se eu quero tocar, eu consigo arranjar isso, reorganizo com os meus alunos e posso tocar. Quer dizer, agora eu passei um ano em Portugal fazendo um pós-doc, pesquisando. Por quê? Porque agora eu posso fazer isso. Porque eu estou no lugar certo. Não era, eu não tinha como mudar aquele lugar que eu estava. Porque o objetivo daquele lugar não era esse. Eu tinha que mudar de lugar para conseguir fazer o que eu queria. Então, eu acho que a gente também tem que perceber isso, né? Com certeza. Uma coisa bem interessante, eu acho, da gente perceber é que, às vezes, alguma coisa que dá errada, ela parece no momento que deu errado, que foi ruim, mas pode ser uma grande oportunidade se a gente observar bem, né, as possibilidades. Talvez, se não tivesse ocorrido aquele problema na escola de música, talvez você estivesse lá até hoje. E não teria acontecido várias outras coisas que te levaram a um desenvolvimento muito maior. E o fato de você hoje estar num lugar muito mais adequado e mais feliz, né? Principalmente isso, Sim. né? Também, né? Uhum. Com certeza. Então, Sabe que eu eu já acho que pensei isso, André? Né? com certeza. Então, sem dúvida, você deve ter sentido isso, né? Essa questão eu gosto muito de falar, da gente realmente sempre ver um lado, buscar um lado positivo. Toda coisa que não dá certo, sempre é uma oportunidade de aprender algo. E no teu caso, acabou que deu tudo certo, com muito esforço, dedicação, não caiu do céu, não, Uhum. né? Mas Não, foi uma não ótima mesmo. oportunidade. Então, né? É um exemplo bem bom da gente chamar atenção aí. Enfim, sem te É. atrapalhar, Sim, pode, sim. pode seguir. Então, assim, hoje eu vejo também como eu pude conciliar, equilibrar de alguma forma esses dois fazeres do pianista que às vezes ficam muito distanciados. Ano passado eu fiz uma turnê pelo Brasil em algumas cidades, tocando um repertório solo. Esse ano eu tive a oportunidade de fazer a mesma coisa por alguns países da Europa também, que eu estava morando, né, por um ano em Portugal. Então, E agora eu vejo assim, como isso me ajudou. Tocar solo é muito importante. Por quê? Porque ela te cria uma segurança diferente. Porque você não está dividindo palco com ninguém. Então é você e o piano. E a música, eu falo assim, a música ela é muito fiel. O que você dá para ela, ela te dá de volta. Então, se você se dedicou a ela, ela vai te dar de volta. E ao mesmo tempo, eu tive a oportunidade de conhecer tanto sobre outra área que eu também amo, que é tocar com outros instrumentistas. E que me faz também melhor pianista. Uma e outra se complementam de uma forma assim tremenda. Eu até teve uma vez que teve um aluno meu que falou assim, não, eu quero ser um pianista colaborador, eu não quero estudar piano solo. E estava no começo do curso ainda de bacharelado, eu até falei assim, não, adquira mais segurança na sua capacidade de subir num palco sozinho, que isso vai te fazer um melhor pianista também quando você for tocar com os outros. Porque a gente Gisele, desenvolve... maravilha, eu estou só cuidando do horário. Acho que a gente fecha agora e sim, abre para concluir com calma, tá? Não tem para problema nenhum, concluir senão com vai fechar calma. aqui. Isso. Eu não Ok, tenho pressa, porque senão a gente vai ser cortado. Falta um minuto, eu prefiro fechar agora, a gente abre outra e, enfim, não. Tá bom? ok, Maravilha. Então, ok. pessoal, estamos esperando na próxima live, na próxima continuação, Continua. segunda parte. Tem um comercialzinho Continua. aí. Voltaremos. Voltaremos depois do comercial. Isso aí. Vou só salvar essa parte.